como boa apreciadora do artesanato que sou, né? Sou muito boa para observar e apreciar uma bela peça de artesanato. Em algumas peças, nós chegamos a nos confundir que material é aquele, né? Essa artesã, a Valéria Maradini, ela transforma peças em gessos em peças com requinte, peça sofisticada. Você chega a ficar em dúvida que tipo de material é aquele. Venha conhecer aí o trabalho desta artesã. Vem comigo. Bom, na Arte de Fazer Arte de hoje, aqui do meu lado, eu tenho uma psicopedagoga, uma pessoa extremamente amante da arte, que se apaixonou pela técnica. Mas o mais interessante é que eu, conversando com a Valéria, foi saber como que ela realmente se enfiou de cabeça na arte. Conta pra mim como é que isso aconteceu. Então, na verdade, eu sempre fui meio que curiosa. Fui aprender a fazer um pouquinho de artesanato e durante a minha pós-graduação em psicopedagogia, eu tinha que desenvolver um projeto, obviamente uma tese, e eu acabei inserindo o artesanato como uma forma de trabalhar problemas emocionais ou problemas até de ordem neurológica em crianças com problemas de dislexia, disgrafia. Aí o trabalho foi evoluindo, até que uma instituição acabou me pedindo, encomendando uma oficina para trabalhar com essas crianças. Falei, não, por que não, né? Vamos tentar então. E aí o resultado foi positivo, né? Porque você não consegue 100% resolver o problema de uma criança com dislexia, por exemplo, mas você minimiza o problema de autoestima que ela tem e ela desiste de não continuar tentando. Então, realmente, o artesanato, a técnica que eu criei para esse objetivo, para essa finalidade, eu falo que eu atingi o objetivo 100%. Bom, eu não vou nem perguntar qual foi a emoção que você sentiu quando você viu esse resultado, porque deve ter sido alguma coisa assim, algo assim extraordinário. Muito. Porque trabalhar com criança já é uma paixão, né? Ainda mais você percebendo que você pode colaborar, que a arte, o artesanato, ele pode ser uma fonte para você, ou um aprendizado, ou para minimizar um problema, ou mesmo para estimular uma pessoa que acha que nunca pegou numa caneta para desenhar uma árvore. Você vê o resultado positivo, então você só pode se deleitar com aquilo que você teve como expectativa. Olha, eu estava comentando com a Valéria, a gente até estava trocando uma ideia, porque as peças dela têm um requinte, é algo de glamuroso. Então, eu até fiquei assim um pouco ressabiada de perguntar o preço de alguma peça. Porque como ela tem esse aspecto glamuroso, esse aspecto bonito, esse aspecto chique, a impressão que a gente tem é que é um custo muito alto. E aí você vira para mim e me diz que aquele anjo ali, ele não é um anjo, é outra coisa, né? Anjo, é uma peça decorativa, lembra bem um anjo mesmo, né? Aquele anjo tá a quanto? R$35. Pois é, até sugerir para Valéria que as pessoas às vezes têm um certo constrangimento de perguntar valores por conta do requinte que essas peças têm. E você usa quais técnicas? Que material é esse que você está utilizando? Que material que existe atrás da pintura? É gesso. É um gesso, tá? Então, o gesso hoje ele está em alta.
A peça crua é de baixo custo. Você, dependendo da técnica que você vai utilizar, então você usa uma tinta à base d'água, um pincel simples, né? Você vai incrementando a peça, obviamente, né? Mas o custo não é alto, é um custo baixo. Deixa eu pegar aquela peça, essa peça aqui, pega essa peça pra mim. Essa peça, inclusive, já tá vendida, viu? Essa peça aqui, qual foi a técnica que você utilizou? É um DKP acetinado, tá? Então você usa apenas uma base branca, uma tinta PVA branca, a termolina, que vai dar esse aspecto de aveludado, de acetinado, e o hidrobetume. O hidrobetume, que ele vai sendo passado e desgastado imediatamente, né? Então dá esse aspecto aqui de uma peça polida, lembrando um mármore, né? Então, e ela fica linda, maravilhosa em qualquer ambiente, né, gente? Mas olha o requinte da peça, né? É uma peça maravilhosa que você, inclusive, pode colocar aí no papel de seda, né? Colocar dentro de uma caixa artesanal e dar de presente. Meu Deus! É tudo de bom, né? É tudo de lindo, né? Tem uma outra peça ali que eu acho que aquela tá lindíssima. Essa é do lado de cá. Vamos pegar ela, que ela tem um diferencial. Aliás, todas as peças são lindas. Aqui você utilizou quais técnicas? Então, aqui também é um monocromático, porque a pintura em si, antes de ter todo esse detalhe, ela é branca. Então, monocromático. Você pode usar um verniz vitral, uma base madrepérola por baixo, tá? Pode usar um craqueladinho para dar um efeito de louça antiga em algumas partes. E aqui é utilizado o guardanapo de papel com goma laca. Mentira! É uma decupagem, na verdade, né? E você usa o guardanapo de papel, que combine, você escolha, né, uma ilustração, um desenho que combine com a peça, né? E é fixado com goma laca. E a peça está finalizada. Você pode estilizar, como eu, né, preferir aqui, e a peça está pronta. Exclusivíssima, né? Com toda a sua essência, né? Sua técnica. Aliás, eu acho até que você viajou para a Europa para ter essas ideias. Não, isso foi criação minha mesmo, né? Pesquisando, tentando, a gente erra também, mas aquilo que dá resultado, eu principalmente faço questão de estar passando, de transmitir o conhecimento. Uma pergunta que eu faço para o artesão é se em algum momento alguma peça, na confecção de alguma peça, ele se emocionou. E eu vou fazer essa pergunta para você também, Valéria, que parece que você tem, assim, é muito sensível quando você tá aí manuseando ou falando dessas coisas. Você já se emocionou com alguma peça? Já. Eu me emociono até hoje quando eu pego uma peça que eu desenvolvi justamente para lembrar uma deusa da mitologia grega, que é a deusa da justiça, a Têmis. A princípio, eu queria que aquela peça fosse exclusiva, só minha, mas quando vários advogados viram, eles pediram, não, eu quero essa peça para ornamentar o meu escritório, o meu consultório. É uma peça muito bonita, lembra muito, tem uma característica peculiar que lembra nós mulheres. E o formato, como ela foi esculpida no gesso, ela realmente representa a justiça. Então você bate no olho e fala, nossa, realmente me lembra a justiça, essa peça me lembra a justiça. É uma peça muito bonita que hoje eu tenho um gesseiro que está produzindo a peça para mim. Eu já estou comercializando. Com exclusividade. Com exclusividade. E você acompanha a peça, lindíssima, belíssima. Essa técnica aí é linda, linda, é gesso também? É gesso também. E o que foi utilizado aqui, a técnica, ela se chama DKP italiano. Por quê? Lembra o italiano, né? A técnica italiana após barroco, tá? Não vamos falar de peça barroca, aquelas peças, aqueles santos barrocos que a gente vê em igreja, tá? Logo após o barroco veio então o Renascimento, com uma pintura que lembra o dourado, mas envelhecido, tá? Então o italiano, ele trabalha muito com esse aspecto, dourado envelhecido.
Então, o que foi usado aqui? Foi utilizado um hidrobetume para envelhecer a peça e por cima um craqueladinho bem sutil. Brincou que você colocou craquelado aí em cima. Craqueladinho, não sei se está dando para ver, né? No detalhe, sim. No detalhe, a gente consegue acompanhar o craquelado aqui, ó. A peça toda tá craquelada, que na verdade o hidrobetume ficou um pouco mais escuro, tá? Olha, dá para ver por dentro também ou não? Tá? E você joga pouco dourado, você joga dourado apenas em alguns detalhes da peça, para não ficar aquele barroco. As pessoas usam num aparador, numa sala de estar, e oferece bombons para os seus convidados, tá? Então coloca-se bombons aqui, e na hora de um cafezinho, de um licor, a pessoa então oferece o bombom para o seu convidado. Eu vou dizer que é um luxo. Um luxo só, né? Um luxo só. Mas a gente merece, o ser humano merece. Sabe que eu falo, Valéria, que as pessoas, elas merecem se dar pequenos mimos. A mulher, principalmente, que tá sempre se cobrando, eu não tô dando atenção pra minha mãe, eu não tô dando atenção suficiente pra minha amiga, pro meu filho, etc. Ela está sempre se deixando de lado. Então, hoje eu penso de uma maneira até um pouco egoísta. Quando eu quero me dar um pequeno mimo, eu me dou sem nenhuma crise. Porque nós merecemos, porque afinal de contas nós nos doamos tanto o tempo todo. Não é verdade? Você se dá o mimo de fazer artesanato, porque eu acho que você curte muito isso. Muito. É um prazer. E eu não uso o artesanato só para ganhar dinheiro. Eu acho que o artesanato, ele tem que ser feito, produzido pela mão do artesão para o deleite dos olhos das outras pessoas. Você não precisa pensar em fazer a peça para vender. Tô toda deleitada já, minha filha. Agora mostra para mim aquela outra técnica que você começou agora. É uma técnica mais moderna, né? Toda colorida, né? Vou mostrar essa, que eu fiquei encantada, a Mary Moore aqui sem rosto. Isso, né? Então, monocromático, uma cor só, usado guardanapo de papel colado com goma laca. Que eu jamais iria pensar que este vestidinho fosse guardanapo de papel. Pois é. E aí você pode estilizar, tá? Então, no caso aqui, né, como a nossa amiga aqui gostava, você acaba colocando uma perolazinha para imitar um brinquinho, um colarzinho, um detalhezinho aqui atrás. E muito simples, né? Muito simples. Isso aqui você faz em menos de 2 horas, você consegue produzir uma peça assim, né? Esse aqui é o monocromático. Não tem assim, você pode acetinar se quiser. Mas... Você tem umas outras peças ali pequenininhas, que elas são mais singelas, angelicais, que eu gostei muito, né? Essa também é a mesma técnica, né? Bem simplesinho. É o monocromático, né? Você usa também o guardanapo de papel. Por incrível que pareça, mesmo pessoas que não sejam católicas, né, que não gostam de imagens, procuram a padroeira do Brasil. Tá? Então elas querem também, eu quero a padroeira do Brasil para fazer esse trabalho. Ou mesmo o famoso Espírito Santo, né? Que hoje também todo mundo quer ter um Espírito Santo em casa. Também a mesma técnica, tá? O gesso monocromático. Eu acho legal esse comportamento das pessoas que não tem esse preconceito. Nós temos aqui o São Francisco de Assis, que nós já vimos, né, em outro programa, numa outra técnica, que ele tá aqui também divino. Gente, olha, parece de pedra, né? Parece, como é que é? Mármore. E não é gesso, é leve. Até tem que tomar cuidado, se cair no chão. Tem que tomar um cuidado, porque o gesso, ele é delicado, né? Então, se cair, você com certeza vai perder a peça, né? Mas tá lindo, 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 lindo. Aquela outra peça lá também tá divina. Vamos mostrar ela rapidamente. Olha aí. Essa é uma banhista, a Vênus, né? Na mitologia grega, né? E o efeito dela é inteirinho de louça antiga, todinha craquelada, que vai dar um aspecto de mármore à peça. Então, finalizada, não parece que é um gesso.
E o craquelado, ele dá um aspecto de envelhecimento, de que a peça ela não é uma peça recente. Exatamente, a ideia é essa mesmo. Né? Aquela louça antiga, quebradinha. Né? Lembra daqueles pratos antigos, que quando você coloca embaixo da água, ele faz craquela. Você curte muito a mitologia grega? Curto. A mitologia grega, ela faz parte de um estudo de pesquisa minha, né? E talvez, eu acho que até tem alguma coisa de grego, de mitológico lá da antiguidade, que até minha filha tem nome grego. Tá, vou te falar uma coisa. Os meus irmãos chamam Hércules, Aquiles e Ulisses. Então, minha filha, vamos dar as mãos. Pois é, meu pai era ele simplesmente tinha loucura por mitologia grega e colocou os nomes dos filhos assim. Aí veio a Adriana, né? Eu não sei o que nome ele queria colocar em mim, mas a minha mãe não concordou. Será que ele não errou? Não queria colocar Ariana? Ariana é nome... Ariana é grega também. Estou falando como uma especialista. Bom, você acompanha um pouco dessa técnica, eu estou maravilhada com a sua história, de como isso tudo aconteceu e ainda acontece na sua vida. Todas as pessoas que eu entrevisto, Valéria, eu percebo que as pessoas, elas têm uma espiritualidade mais acentuada, elas parecem que têm uma comunhão maior com o divino. E eu acho que é essa calmaria que vocês se encontram quando estão confeccionando a peça. Então eu percebo isso nas pessoas, eu sei que isso não é uma coisa da minha cabeça, eu acho que isso realmente existe. Não, isso é que vai tornar o artesão um profissional. Ele tem que aprender, é diferente você gostar de fazer, mas você faz porque você gosta e você tem um objetivo, né? Então o artesanato hoje, ele entrou na vida da pessoa de uma forma a... dar resposta àquele prazer que ele procurou e nunca encontrou, ou que descobriu que esse pode ser o prazer da vida dele, né? E o compartilhar é importante. Com certeza. Um recado para quem está em casa, principalmente o professor, a professora, né? Que a gente sabe que não tá fácil dar aula, tá muito complicado a disciplina. Dá um recadão para essa galerinha. Olha, eu acho que o que dá, assim, o prazer final é você não desistir, é o contrário, você persistir. Eu sou professora de profissão, sempre trabalhei com jovens, com crianças, jovens, adolescentes, adultos, mas você também tem que pensar que o professor tem uma vocação muito forte. Então, com certeza, não desistir nunca, persistir. Na Arte de Fazer Arte de hoje, você conheceu o lindo trabalho da Valéria, gente, maravilhoso.